Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Exaltamos o Teu nome, Senhor dos Senhores. Oh, Abba, nós queremos declarar que nós Te amamos. Nós queremos declarar que reconhecemos que não há outro além de Ti. Só Tu és santo, Deus. Nós declaramos que Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o princípio e o fim. Oh, Senhor, Tu és o nosso irmão mais velho, Tu és o nosso advogado, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Deus valente na guerra, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Senhor que é o nosso estandarte. Oh, Senhor, declaramos que a Tua bandeira sobre nós é o Teu amor. Oh, Papai, recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração, oh Santo de Israel. Nós Te adoramos, nós Te adoramos. E para sempre cantaremos louvores ao Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir que você possa abrir a sua Bíblia, ou se você está com ela no seu celular, no seu tablet, que você possa acessar. 1 João, capítulo 3, verso 1. Lembrando que não é João, o Evangelho de João, mas 1 de João. 1 de João 3:1, a gente vai ler a primeira parte do versículo, a parte A do versículo. E eu vou estar lendo aqui na linguagem Almeida Revista e Atualizada. E assim está escrito na palavra do Senhor. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Pai querido, Deus amado, eterno e todo-poderoso, nós Te agradecemos por essa leitura de uma porção da Tua palavra. Amigo Espírito Santo, este é o Teu lugar, é a Tua casa, aqui Tu tens liberdade. Pedimos, Senhor, que Tu tome agora as mentes e os corações cativos a Ti. Que o Senhor venha ungir os ouvidos aqui neste lugar e aquele que nos ouvem através da internet, para que a gente venha entender a mensagem que o Senhor tem para nós e, entendendo, possamos colocar em prática e poder viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Hoje, uma data comemorativa em que o mundo convencionou que a gente celebrasse, comemorasse o Dia dos Pais. E eu, nesses últimos 10 dias, orando e conversando com o Senhor, buscando em Deus o que era aquilo que Ele queria que a gente falasse nesse Dia dos Pais. E eu cheguei nesse texto de 1 João 3:1 e parei nesse texto e eu li e reli e fui estudar para entender tudo aquilo que o Senhor queria nos mostrar através desse texto e de outros mais. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Só a parte A desse versículo é algo que impactou a minha vida e o meu coração. E o título da mensagem que nós vamos falar nessa noite é Filhos de Deus, Identidade, Herança e Intimidade. Em 1 João 3:1, a parte A do versículo é o texto base que a gente usou para essa mensagem. A gente vive nestes dias em um mundo que nos empurra, nos força diretamente e diariamente para a performance, para a comparação, para uma busca de aceitação. A gente busca ser aceito e inserido dentro de alguns grupos, dentro de algumas rodas, e a gente anda atrás desse tipo de aceitação. Nós vivemos em meio a uma confusão de muitas vozes. Mas o que Deus está querendo é nos chamar de volta à nossa origem. O que Deus está querendo é que a gente se volte
e volte à nossa verdadeira identidade, entendendo quem nós somos. Porque se nós entendermos quem somos, com certeza entenderemos de onde viemos, qual o nosso sentido da vida e para onde estamos indo. Mas para isso tudo, precisamos entender quem nós somos, precisamos ter certeza da nossa identidade. E o que eu quero que cada um de nós saia daqui nessa noite entendendo é que nós somos filhos de Deus. Este é quem somos, filhos, filhas de Deus. Antes de nós sermos servos, antes de nós sermos ministros, ocuparmos alguma função, antes mesmo de exercer qualquer função que seja, aquilo que nos define é a nossa origem, e nós somos filhos e filhas de Deus. Não apenas chamados filhos de Deus, mas de fato, como lemos na palavra inerrante do Senhor, filhos de Deus. A maior expressão do amor é poder ser chamado e reconhecido como filho de Deus. 1 de João 3,1 resume isso tudo. Se a gente for para João 3,16, ele fala: o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz. Sozinho, uma morte cruel, mas para nos resgatar e de volta nos levar à convivência com o Senhor. Porque Ele não quer perder nenhum dos seus filhos nem filhas. A maior expressão de amor é ser chamado filho de Deus. O apóstolo João nos convida a ver, nos convida a contemplar, a meditar. Se quiser dar 50 centavos mais no piano ali, me ajuda a pregar. Aleluia. O apóstolo João nos convida a ver, a contemplar e a meditar. Mas a gente só vai entender, a gente só vai conseguir compreender a extensão e a profundidade desse amor que Deus nos tem, se a gente olhar não com os nossos olhos naturais, mas se a gente procurar enxergar através das lentes do amor de Deus, se a gente conseguir ver através dos olhos do coração. E isso o apóstolo Paulo discerniu bem, e na carta que ele escreve aos Efésios, na parte A também do versículo, ele diz: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a vocação de vocês. Então que a gente peça para o Senhor iluminar os olhos do nosso coração, para a gente entender e discernir quem nós somos. Entender o tamanho do amor de Deus com cada um de nós. E entender que Ele nos fez por um propósito e para um propósito. O título de filho, o título de filha não é algo simbólico e teórico. Ele expressa, na verdade, uma realidade espiritual. E ele aponta para a nossa identidade eterna. Deus, Ele não apenas nos perdoou, se fosse apenas o perdão de Jesus e tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, através da sua morte, nos perdoando, se fosse isso somente, já seria maravilhoso. Se só o perdão fosse aquilo que nós teríamos alcançado com a morte de Jesus, já seria muito bom. Mas vai muito além disso. Vai muito além disso. Ele nos adotou. Isso é muito mais do que misericórdia. Isso é graça. Isso é um favor que a gente não merecia, porque graça quer dizer isso, favor imerecido. A gente não merecia, mas Deus resolveu dar. Nós merecíamos ir para um caminho de condenação, mas o Senhor, por graça, que é favor imerecido, Ele mandou Jesus, o seu unigênito, que nunca errou, nunca pecou, para morrer, para me dar acesso a mim e a você, a Deus Pai. Se a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 5, ele fala justamente isso: em amor o Senhor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, é por isso que a própria Bíblia
diz que nós temos que ruminar a palavra, meditar nela dia e noite. Porque senão a gente vai passar simplesmente, ler a letra fria, não vai se debruçar sobre ela e não vai entender a extensão daquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. Então, quando a gente lê esse verso, Efésios 1:5, ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. A gente fala, oh, que lindo, o Senhor me amou, o Senhor mandou Jesus à cruz, e Jesus morreu por mim, e hoje Deus me adotou como seu filho. E a gente começa a trazer o conceito de adoção para a nossa realidade, a realidade que a gente conhece hoje no Brasil. E é lindo você adotar alguém, é uma expressão de amor você adotar alguém. Mas a gente tem que entender qual foi a palavra empregada no original para que a gente entenda a totalidade do sentido do que Deus está querendo falar. E a palavra adotar do grego, ela é huithesia, e é colocar alguém numa posição legítima de filho, com todos os direitos que um filho tem, com todos os benefícios que um filho tem e com toda a autoridade que um filho tem que carregar. Então, quando Deus adota a mim e a você, Ele está nos dando direitos, benefícios de autoridade nele e a autoridade dele. Entenda que é um conceito distinto de poder e de autoridade. A autoridade é algo que alguém tem e pode outorgar a uma outra. Entenda o seguinte, é que ele não está hoje aqui no culto, mas vocês devem conhecer. Quem é Cleiton? É um alto e forte, muito forte. Você olha para ele e intimida, ele fala, aquele cara ali tem poder, meu cara é fortão. Mas mesmo o Cleiton daquele tamanho, se ele passar na rua e tiver um policial de 1,50 m e magrinho, e apitar assim, ó, ele para. Porque alguém conferiu autoridade àquele policial. A autoridade é algo que alguém tem e confere a um outro. E quando você entende que você é filho legítimo de Deus, porque Ele te adotou, e você entende que você carrega o reino de Deus dentro de você, você vai entender que você carrega a autoridade de Deus, e você tem que exercer a autoridade que Ele te deu. Agora, se você não exerce e está aí com frouxidão, é porque você não entendeu ainda quem você é. Você é filho legítimo de Deus, filha legítima de Deus. Hoje de manhã eu preguei essa mensagem, depois eu fui almoçar na casa dos meus pais. E aí, almoçando lá com eles, ele chegou assim, meu filho, quando você pregou aquela mensagem, eu falei, Deus, é isso mesmo que ele está pregando? E eu estava ali intercedendo por você, eu falei assim, Deus, será que ele vai nisso tudo? Será que ele não vai se perder? Eu falei, glória a Deus que eu não me perdi. Ele falou, filho, mas tem um outro termo que você não sabe. Eu falei, então me ensine logo, porque me ensinou, já vou repartir. Ele falou, quando Deus nos chama de filhos, do original é blefos, é muito mais do que teknonteos, como na maioria das Bíblias tem, que é criança de Deus. Blefos é bebê de Deus. Irmão, você já viu um cuidado que o pai tem com o bebê? Meu irmão, ele cria uma redoma. Ninguém chega, ninguém encosta, ninguém toca. Ele não quer que não fique doente, ele não quer que nada aconteça de mal, ele não quer que se machuque, ele não quer que chore, ele quer que esteja pleno todo o tempo. Se nós somos bebês de Deus, Ele nos cuida como um pai atencioso, Ele nos cuida como um pai amoroso, e nada nem ninguém vai nos tocar. Mas para isso você tem que estar posicionado, sendo redundante, na posição de filho. Se não viver por princípios bíblicos, não estará posicionado neste lugar. Segundo ponto que nós vamos falar é de escravos a filhos e de filhos a herdeiros. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 7. Assim você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. A obra de Jesus não foi apenas para nos tirar da escravidão, foi muito mais do que isso. Foi para nos inserir numa nova linhagem. A identidade de filho, quando você entende que você é filho, quando você reconhece a sua identidade, quando você sabe a sua origem, quando você sabe quem você é, quando você entende a identidade de filho, você rompe com a mentalidade de escravo. Você sai desse lugar, você sai do lugar de cativeiro.
Você sai do lugar de escravidão. O escravo, ele serve por obrigação. Aí o filho não serve mais, o filho serve. Só que a diferença é que o escravo serve por obrigação, o filho serve por amor. O filho serve por amor à obra da cruz. O filho serve porque entende o tamanho do gesto que Jesus fez por mim e por você e quer retribuir. E nossa forma de retribuir, uma delas, é servindo em amor ao reino de Deus e ao corpo de Cristo. O escravo vive com todo o tempo ou a todo tempo com medo da rejeição. O filho tem que viver seguro no amor do pai. Carta a Romanos 8,15, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente viverem com medo, mas receberam o espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba não é apenas um título. Se você estudou um pouco, você pode dizer, não, mas Abba quer dizer pai, papai, papaizinho querido. Mas é muito mais do que um título. Abba é um grito de intimidade. Pai é o Deus criador, Abba é o Deus próximo. É o Deus que você quer viver debruçado na presença dele. É o Deus que você quer deitar no colo. É o Deus ao qual você chora na presença dele e ele te escuta. Pastor Zé estava fazendo o momento aqui do ofertório. E ele falou que Deus falou com ele, meu filho, prepare uma palavra que você vai fazer o ofertório. E ele estava de manhã, 7 horas da manhã aqui no culto. Ele abriu a Bíblia dele e ali lendo, a esposa perguntou, vai falar alguma coisa? Ele, estou aqui com o Senhor. Chega o bispo Lúcio para ele, você pode fazer a oferta? Deus já tinha falado com ele, se prepare. E Deus falou com ele, e venha mais tarde que você vai fazer de novo. E eu cheguei, ele estava ali, a gente falou de outras coisas. Falou da clínica Renovo das Águias, que nós vamos ter com o Brasil de Joelhos agora em setembro, com o apóstolo Hudson e a equipe. E aí depois eu chego para ele assim, dou um abraço nele e falei assim, meu pastorzão, você faz a palavra da oferta? Ele falou, eu faço, deu aquela risadinha assim, porque ele já tinha me dito que eu ia fazer. O Senhor busca um relacionamento próximo comigo e com você. O Senhor está sempre no mesmo lugar. Tem gente que fala assim, Deus se afastou de mim, bispo. Não, cara de pau, você é que se afastou dele, ele permanece no trono, é a gente que se afasta. Quando a gente busca outros caminhos, quando a gente busca uma vida que não é pautada em princípios imutáveis do Senhor, quando a gente parte para uma vida pecaminosa, a gente começa a se afastar dos caminhos de Deus. E se a gente não viver uma experiência total e não tiver uma mudança de mente e se arrepender dos maus caminhos, a gente não pode experimentar aquilo que o Senhor quer entregar. Ai, Deus. Deus, ele não quer filhos distantes. Deus não quer filhas distantes. Deus, ele deseja um relacionamento profundo, íntimo e diário. Eu acho engraçado quando a gente conversa com algumas pessoas e fala assim, você orou hoje? Veja bem, bispo. Orar, eu não orei. Eu acho mais que a pessoa começa a querer, né? Formar aquela... Orar, eu não orei, mas Deus sabe no meu coração que eu tinha esse desejo. Diz assim, irmão, também não coma não. Deus sabe no seu coração que você... Tudo aquilo que você prioriza, você acha tempo para fazer. Priorize o Senhor, porque Ele priorizou a mim e a você. Imagine se você passasse dias sem ouvir a voz daqueles que caminham com você aqui na terra e te amam, a sua família, os seus familiares. Deus é o nosso Pai. Imagine como Ele não sente falta da comunhão minha e sua com Ele, daquele tempo no secreto seu com Ele. Não naquelas orações para pedir coisas a Ele, mas naquelas orações de simplesmente para declarar o seu amor. E declarar quão grande Ele é e os atributos de Deus. Ele quer diariamente se relacionar comigo e com você. Há um espírito dentro de mim, dentro de você. Há um espírito dentro de nós que clama. E esse espírito nos lembra que nós somos amados do Pai.
Esse Espírito nos lembra que nós pertencemos ao Pai. E esse Espírito nos lembra que você é filho, que você é filha de Deus. João 1,12. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder. Eu acho lindo porque a Bíblia poderia dizer, e a Bíblia quer dizer o que ela diz: todos quantos receberam, ele te deu o status de filho. Ele te deu a condição de filho, ele colocou você no lugar de filho. Mas o que a Bíblia está dizendo, o que ela está ensinando é que ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Quando a gente vai no original, no grego, está escrito exorcia. O poder da autoridade, o poder da autoridade e da influência e do direito e do privilégio, o poder de reger, o poder de governar, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Porque quando ele criou a mim e a você, lá no princípio em Gênesis 1, de 26 a 28, ele fala que ele nos deu aqui na terra todo o domínio. Ele falou: vai e domine sobre a terra. Então ele quer nos resgatar para nos dar essa condição mais uma vez. Porque ele nos deu, aqui está dizendo, toda a exorcia, todo o poder delegado pelo Senhor para que a gente exercesse. Mas se você não sabe quem você é, se você não tem certeza da sua identidade, você não pode exercer. Meu Deus. Ser filho é uma posição espiritual. Você não precisa sentir, você precisa crer. Fé. Você pode até duvidar de você, você pode até duvidar de si, mas Deus não duvida de você como filho dele. Deus não duvida de você como filha dele, porque Ele sabe quem você é, porque Ele te fez. Ele sabe quem você é, porque Ele te criou. E Ele te criou por um propósito. Ele te criou por um propósito. Quarto ponto: filiação traz esperança. Romanos 8,17: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como filhos, como filhas, temos esperança. Como filhos e como filhas, temos herança. Herança é algo que você não conquista. Herança é algo que você recebe por direito de filiação. Grave isso. Herança você não conquista, você recebe por direito de filiação. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você tem direito à herança de Deus para a sua vida. Agora imagine Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus, da terra, do mar, da terra e tudo que nela há. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeira de Deus. Co-herdeiros com Cristo significa que tudo que o Pai deu ao Filho, tudo que Deus Pai deu a Jesus, está disponível para mim e para você também. Toda a autoridade, tudo aquilo que Jesus diz, que aqui nós realizaríamos maiores milagres do que Ele, maiores sinais do que Ele. Tudo aquilo que Deus entregou para Jesus está disponível para mim e para você. E a herança de Deus inclui várias coisas. A herança de Deus inclui salvação. A herança de Deus inclui vida eterna. A herança de Deus inclui autoridade espiritual. A herança de Deus inclui governo. A herança de Deus inclui domínio. A herança de Deus inclui o reino de Deus. A herança de Deus inclui ser cidadão deste reino. A herança de Deus inclui o Espírito Santo como penhor. Mas para a gente receber essa herança que está disponível, há uma condicionante. Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito, todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você não é guiado, se você não é dirigido pelo Espírito de Deus, você não se encaixa na condição de filho de Deus. E se você não se encaixa na condição de filho, você não tem como receber a herança que está disponível.
Para você viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, você tem que se pautar pelos princípios imutáveis e milenares da Bíblia, da palavra de Deus. Hoje pela manhã eu falava que ali na década de 90, foi um tempo que eu morei fora do Brasil, e estava na moda, na época, uma pulseirinha, escrito WWJD, What would Jesus do? O que é que Jesus faria? E todo mundo estava usando aquilo, que era para no seu momento do dia a dia, nas suas atitudes, você lembrar se Jesus faria aquilo daquele jeito. Alguém gritou com você, aí vinha aquele desejo de gritar mais alto, você olhava assim, o que é que Jesus faria nessa situação? Tem um pastor amigo meu, amo demais, um homem de Deus. Ele estava em São Paulo dirigindo na marginal ali. E aí ele disse que meio engarrafado e ele agoniado para chegar em casa, ver a família. E vinha um carro atrás dele querendo forçar a passagem a todo custo. E o cara cortava e queria, chegava no fundo e queria passar de qualquer jeito. Aí ele falou assim, amigo, sabe daquele jeito que eu falei, ele não vai me passar. E eu estou aqui, estou entendendo. Ele disse, aí de repente ele conseguiu uma brecha, ele meteu o carro no meu lugar e já estava na minha boca pronto para sair aquela resposta. Quando ele baixou o vidro e falou, eu só queria te ver, meu pastor. Eu falei, bênção, foi milissegundo aí, hein? Se Jesus estivesse na condução, se você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai tomar atitudes alinhadas com a vontade de Deus e vai se perder. Ô bispo, no dia dos pais tinha que dar um amasso desse. Ele é um pai amoroso. A Bíblia fala que ele é oleiro e nós somos vaso na mão do oleiro. Eu lembro que eu, mais ou menos da idade de Mateuzinho, meu caçula, eu estive com os meus pais ainda pequeno ali, com 7, 8 anos, na Amazônia. E lá eu tive a oportunidade de ir numa olaria. E ali eu vi eles fazendo aquele vaso tão bonito, eu achava lindo, perfeito. Mas eu entendi que o oleiro, com a mão no vaso que ele está moldando, ele consegue sentir se tem alguma impureza, se tem alguma pedrinha passando ali no vaso. E o curioso é que você vê o vaso perfeito, mas se ele sente que tem algo de errado, ele não para, pega uma pinça e tira o cisco. Não. Ele para, arranca o cisco, amassa tudo e vai refazendo de novo. Aí você pode estar dizendo assim, pô, bispo, mas Deus vai me amassar, mas entenda, se ele está te amassando, você está nas mãos dele. E o melhor lugar que a gente pode estar é nas mãos do Senhor. Porque tudo que Ele está fazendo é nos moldando para sermos um vaso de honra. Para a honra dEle. E para a glória dEle. Então, a herança está disponível. Mas você tem que ser guiado pelo Espírito. Viver uma vida pautada no Senhor, para que possa receber aquilo que Ele tem disponível para mim e para você. Quinto ponto, vivendo num mundo como filhos, mas num mundo que não nos reconhece. 1 João 3:1. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A gente às vezes quer ser aceito no mundo e ser inserido em rodas que não estão no padrão dos céus. E o padrão do céu é um padrão muito alto. Então não se entristeça se você acha que você não está sendo aceito no grupo A, B ou C. Queira ser aceito no grupo de Deus, queira ser aceito no grupo dos céus. O mundo valoriza o que é externo. Títulos, conquistas, fama, aparência. Enquanto o mundo valoriza o que é externo, o reino valoriza o que é eterno. Identidade, propósito, filiação. Como filhos, a gente não deve esperar a aceitação do mundo, mas a gente deve viver uma vida para agradar ao Pai.
E para a gente fechar nessa noite, algumas aplicações práticas de como viver como filhos. Pare de agir como escravo. Você não precisa se provar para ser aceito. Busque intimidade a todo tempo com o Pai. Filhos falam com o Pai, filhos se relacionam com o Pai, ouvem o Pai, amam estar com o Pai. Rejeite todo o sentimento de orfandade espiritual. Você não está sozinho. Você tem uma família espiritual e um Pai que nunca falha. Acesse a sua herança. Como filho, como filha, viva a plenitude que Deus te deu. Cura, paz, autoridade, identidade, destino. São seus. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender o que você carrega. Quem Deus te fez para você ser. 1 João 3 diz 3:1, parte B. De fato somos filhos de Deus. Essa é a maior verdade sobre você. Essa é a sua raiz, essa é a sua origem, essa é a sua fonte de vida. Você não é o que o mundo tenta impor para você. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que o passado diz que você é. Você não é o que os seus erros do passado dizem que você é. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. Você carrega o nome, você carrega a natureza e a herança do seu Pai. Aleluia. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Deus abençoe em nome de Jesus.